Olá, amigos, tudo bem? Sou o professor Marco Cordeiro, mestre nacional de xadrez, e hoje vamos trabalhar mais duas armadilhas aqui para as negras, tá? Ontem tratamos de armadilha para as brancas, hoje vamos estar partir da armadilha para as negras para que você possa também ampliar o seu vocabulário enxadrístico, o seu repertório e os seus recursos também com as peças negras, tá? São dois clássicos assim, como as aulas são demonstrativas, é para que a gente possa ir situando e percebendo que às vezes existem mais coisas além do que as peças estão mostrando, que é necessário que você tente perceber além da imagem, né? Certo? Isso é o que faz você fazer uma investigação científica no tabuleiro, né? Certo? Tentar verificar as intenções do teu adversário que não estão assim tão claramente postas, né? Na italiana primeira, certo? É a armadilha para as negras, né? Repetindo, lembrando que as aulas de xadrez estão abertas, você ainda tem alguns horários, a procura está muito legal, puxa vida. Que beleza que a internet ajuda a gente também nesse. Você pode tomar aula de xadrez online pelo ChessBase, pelo chess.com, né? Analisar seus jogos, tratar dos clássicos e tudo que você precisar. E para aulas para professores também, o nosso material da Intelectus também tem uma recepção muito boa para onde passa. Quando precisar, as apostilas, os módulos são muito bons, divididos por série e ano, né? E você vai gostar bastante. Voltando à nossa armadilha, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Bispo C4, né? Ah, boa e velha italiana. Aí agora começa a armadilha. Ó. As negras fazem uma jogada irregular, mas extremamente perigosa. Cavalo D4, né? Ferindo um dos conceitos da abertura, né? Um bom enxadrista deve dominar o centro, desenvolver as peças, fazer o roque. E sempre cuidar para não ficar repetindo o lance com a peça na abertura. Então as pretas, em nome da armadilha que elas estão pretendendo que as brancas caiam, elas referem esse conceito de jogar duas vezes com a mesma peça. As brancas não entendem que isso é uma armadilha, né? Para que a armadilha tenha sucesso, o outro lado não pode perceber que é uma armadilha nela, né? O correto agora é C3, tomar o cavalo, certo? Até fazer o roque, mas menos aceitar o peão envenenado de E5. Como o branco aceitou, agora arcará com as consequências, né? Que assim parece não são muito claras no princípio, né? Você olha, eu quando passo a armadilha para os alunos, eu preciso passar, repassar, pedir que eles vejam com atenção, porque não está assim, não é um... Tomou o peão, cheque, cai cavalo, a cheque, mate. Não, é uma sequência. Dama G5, ameaçando o cavalo e o peão de G2, imagina que aqui, ó, eu comentei com os alunos, agora que você fez isso, o correto é até jogar um cavalo G4 aqui e perder somente uma peça com D5, através do ataque descoberto aqui, ó, né? Já que se voltar o bispo para E2, toma-se cavalo por E2 e depois vai ganhar o cavalo de G4 com o bispo de C8. Certo? Então, mas... O legal da armadilha é o branco, né, não entendeu, não acreditar e continuar tomando aqui. Ó. Agora toma em F7, dando o tradicional, o temático duplo. Né? Normalmente o duplo em F7 é feito com a dama em D8 e a torre em H8. Nessa versão aqui a dama já está em G5. Então o branco se sente satisfeito por dar um ataque duplo. Né? A torre de H8 e a dama de G5. As pretas tinham maquinado isso, né? Tinham... ponderado isso e continuaram com a sua ideia agressiva de abandonar a torre de H8 e ir para cima da torre de H1, certo? O branco nesse momento raciocina que a torre de H8 não tem escape, a torre de H1 tem, então ele opta em tirar a torre de H1 para F1, certo? E raciocinar que a torre de H8 não tem mais casas. Mas aí agora a armadilha se concretiza de maneira muito divertida aqui com dama por E4 cheque. Tá? Aí bispo E2. O correto aqui é colocar a dama na frente mesmo e perder a dama para continuar o jogo. Né? Caso você decida jogar pelo material, agora aqui cavalo F3 checkmate. Olha aí, ó. 7 jogadas e as negras deram checkmate nas brancas. Essa é, digamos assim, a versão principal, é a variante principal dessa armadilha, né? O preto ainda pode variar as maneiras de ganhar o jogo caso as brancas queiram, como, por exemplo, após dama G5,
cavalo F7, tomar em G2, eu posso também tomar em H8, né? Já que se eu perceber toda essa sequência de mate aqui, dama por E4, cavalo F3, não, vou tomar em H8, né? Tomar em H8, aí dama por H1, cheque, obrigando o bispo a voltar, e essa é uma sequência que não vai ter mate, tá? Não vai ser sequência de mate, vai ser uma sequência de ganhar a dama branca. Dama por E4, cheque, o bispo, né, recua para que a dama não seja capturada pelo cavalo de D4, aqui, e agora cavalo por C2 ganhando a dama, obrigando a dama de D1 a tomar o cavalo de C2, já que rei F1 leva mate em H1, né? Certo? Então aqui é obrigado a tomar em C2, dama por C2. E o sucesso da armadilha foi garantido com a conquista da dama, né? Certo? Você sabe que um ataque ou uma armadilha tem sucesso quando você dá mate ou quando você consegue desequilibrar a posição de tal modo que o seu adversário, que o outro lado fique sem defesa, né? Às vezes com uma torre a menos, uma dama, certo? Uma situação que seja praticamente irreversível ou que se reverta só de maneira muito peculiar. Ok? Essa armadilha, eu aprendi essa armadilha, olha só, em 1985, ainda com hoje mestre internacional Rodrigo Disconzi, que era um grande amigo, ia lá no clube de xadrez, nos ensinava bastante coisa. Rodrigo Disconzi da Silva, ele nos mostrou isso lá na época, era um clube que a gente frequentava, vários amigos que hoje são bem fortes, como Aduílio de Souza, Cir Calçado, e a gente ficou muito assim, entusiasmado com a ideia de poder aplicar a armadilha. Que por mais que um professor diga que as armadilhas servem como antídoto para que você não caia, para que você se previna contra elas, é difícil um jogador iniciante que não queira, né, tentar assim dar uma dama no mate de lega ou tal, alguma coisa nesse sentido, mas faz parte, né? Então essa é a primeira armadilha. Vamos agora ver a segunda armadilha para as pretas. Então, nossa segunda armadilha é também para as negras, né? Conforme a gente combinou, no peão de dama, no contra-gambito albim cavalote, ó. D4, D5, branco joga C4, um gambito de dama, né? Gambito, essa expressão é uma expressão italiana, que quer dizer uma perninha, um gambito, onde o lado que faz o gambito oferece um peão em troca de desenvolvimento, de ataque, de melhor estrutura, ou para você dar o checkmate mesmo, né? Cuide-se bem com os gambitos, né? Quando você for jogar, para que você também não negue apenas porque eu ouvi falar que os gambitos são perigosos, então não vou aceitar nenhum deles, ou também saia capturando os gambitos assim, sem uma defesa, né? Então aqui, ó, esse é o gambito de dama. Como nós vamos ver, o contra-gambito é quando as pretas não defendem o peão, né, na ortodoxa, não capturam o peão no gambito de dama aceito e, pelo contrário, oferecem ainda elas um gambito, né? Já que é para oferecer, né, o albim e o cavalote entraram firme na ideia de oferecer o peão e, além de não aceitar aquele, oferecer o dia 5, né? Como armadilha, as brancas sentem-se, né, seduzidas por tomar D por E5, certo? O preto segue com D4. E agora aqui a armadilha se passa assim, ó. O branco vai jogar um E3 agora, que parece muito legal, né? Puxa vida, E3, a ideia é D4 toma E3, tira o roque, né? Essa é o sonho das brancas, é chegar nessa posição aqui, ó. Toma em D8, rei por D8 e retoma assim. Uau, né? Tudo certinho, peão a mais, par de bispos mantido, a estrutura intacta, muito bom, né? Mas não era para isso que o albim e o cavalote estudaram. Então, quando o branco provoca com D3 ali, a sequência é bispo B4 cheque. Até aí o branco não se abala muito, né? Porque ele pensa, poxa vida, vou jogar bispo D2, vai tomar em D2, né? Bispo por D2, dama por D2, e aí eu posso até não tirar o roque, mas ficar com uma estrutura assim, ó, né? Então é para isso que o branco jogou. Porém, não era isso que o preto tinha em mente, né? Quando jogou bispo D2, o preto continua com a sua armadilha, ó. D captura E3.
Ah, nossa, o branco vem agora, uma peça, vou aí perder o roque, sei lá, mas vou ganhar aquela peça. E tomou o bispo em B4, né? E a armadilha se desenvolve com E toma F2 cheque, tentando atrair o rei agora, ó. Tentando atrair o rei, né? Atraindo o rei aqui. E para que a dama de D1 caia, né? O branco até pensa, não, tá tudo bem. Eu tenho uma peça a mais mesmo, vou jogar o rei em E2. Quando ele fizer dama aqui, eu troco as damas primeiro e depois retomo lá e a partida prossegue. Só que as negras tinham outra ideia, ó. E aí fizeram um cavalo cheque, ó. Exatamente para isso, ó. Cavalo cheque. Por quê? Ó, a ideia das negras é ganhar a dama com bispo G4. Certo? Essa é a ideia. Bispo G4 ganhava a dama lá e tá nítida vantagem, né? Só que eu tenho cavalo F3 ainda, ó, como defesa. Daí a necessidade de tomar o cavalo de G1, mas tem que ser com cheque, porque se não for com cheque, se tomar ali só fazendo uma dama, por exemplo, o branco ainda se livra dos problemas com dama toma D1, cheque primeiro, rei toma D1 e torre toma a nova dama lá. E a partida ia prosseguir com certo equilíbrio aí, podia até ganhar, mas não ia ser assim, né? Então, por isso a necessidade de quando tomar aqui, for um cheque cavalo. Né? O correto agora aqui, ó, essa é uma tanto que eu mostrei isso para os alunos, a gente tentou desenvolver aqui. O correto é as brancas jogarem rei E1 e recusar o cavalo de G1. Vão ficar com problemas ainda, vão ter, acho que peões a menos, né? Porque aí vai trocar dama em D1, rei toma D1, talvez bispo G4 cheque, tire para cá e acabe aí assim, talvez ficando com um peão a menos, uma coisa inferior, uma posição algo inferior, mas nada que vá assim ser tão desastroso quanto torre toma G1. Com torre toma G1, a partida fica decidida em favor das negras, com bispo G4 cheque e a dama de D1, ó, acaba de ser condenada, né? Detalhe que o cavalo de G1 foi capturado com cheque, por isso que a combinação deu certo. Aí rei F2, dama toma D1, ou rei D1, ou rei E1, dama toma D1, e com uma dama a mais não deve ser difícil, né? Talvez aqui só, acho que vai levar um cheque aqui, tomar mais em B2, ou seja, daí a condução de uma posição com dama a mais cabe ao aluno também, né? Eu sempre falo que uma das funções de uma preparação é deixar você numa posição confortável, quem sabe ganhe, mas ganhar é intransferível, é com o enxadrista, com o aluno, então nem é função de um técnico, de um professor, ganhar as partidas para os alunos, porque como o xadrez trabalha o protagonismo, a autonomia de pensamento, certo? Não é aquela ideia de 22 em campo e, sei lá, 10 mil na arquibancada, é você ser autor da tua própria história. É importante que a preparação também não deixe de premiar a tua autoria das partidas, né? Então, a partir daqui, você tem a incumbência de ganhar. Ok, amigo? Duas armadilhas de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, eu abri um canal no YouTube lá com o meu nome. Ainda estou aprendendo bem desse mecanismo. Se der, dá um curtir lá, um like, pode comentar. Se eu tiver alguma coisa errada também, me ajude. Sugestão de partida, contato para aula, jogar torneios também. Isso aí a gente está querendo muito que o xadrez promova e vá adiante. Tá certo? Um abraço, sou o professor Marco Cordeiro. Meu telefone é 49 99948 4308. Estabeleça o contato aí, pegue umas aulas e você vai se sentir muito melhor no teu xadrez, tá bom? Um abraço e até lá. Até a próxima aula, né?